meus amigos, nós vamos agora fazer uma atualização do curso que nós já temos completo de Registro Civil de Pessoas Naturais. Quando a gente gravou aquele curso, nós paramos no provimento 357, tá? Então, essa atualização é a partir do provimento 358 de 2018, que alterou o nosso provimento 260 de 2013, né, que é o Código de Normas de Minas Gerais. E vamos aproveitar, além dos provimentos que alteraram o nosso Código de Normas, vamos trazer aqui algumas atualizações mais importantes no Registro Civil, porque essas informações elas ocorreram depois da nossa última gravação. Vou aproveitar para trazê-las também para vocês, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar a partir do provimento 358 de 2018, fomos até o 357 nas aulas, e nós vamos nos limitar ao 367 de 2019, que é o provimento que está em vigor, né? Ou seja, na verdade, o último que alterou o nosso Código de Normas, tá bem? Em relação ao provimento 358, ele fez uma alteraçãozinha simples. Na verdade, ele trabalhou com o relatório da Administração Fazendária de Minas Gerais e trouxe algumas atualizações em relação ao provimento 61 do Conselho Nacional de Justiça, tá? Só trazendo aqui para vocês, de acordo com o slide, qual que é o tema de cada um dos elementos normativos que a gente vai ver aqui hoje, tá? O provimento 359, ele trouxe uma regulamentação, né, nos moldes das normas mineiras, de acordo com o provimento 73. Vamos trabalhar o provimento 362, lembrando que a gente está vendo os provimentos que trouxeram atualizações, que trouxeram qualquer mudança em relação ao RCPN aqui em Minas Gerais, tá bem? O provimento 362, ele fez uma regulamentação das unidades interligadas e permitiu que fossem implantadas unidades interligadas também nos hospitais em que são atendidas pessoas que eventualmente sofreram um acidente, ou seja, hospitais que têm maior número de morte, de falecimento, e unidades interligadas nos institutos médico-legais, tá? Ou seja, nós tínhamos aqui as unidades interligadas nas maternidades e agora estendeu-se para se fazer tanto o registro de natimorto quanto o registro de óbito. Então, as unidades interligadas das maternidades podem fazer também óbitos. É possível que se implante unidades interligadas apenas em hospitais que não fazem parto, mas que têm um grande número de falecimentos. E aí, com isso, é possível que se implante unidade interligada só para fazer óbito e também nos institutos médico-legais. Nós vamos ver detalhadamente como é que vai funcionar cada um. O provimento 367, ele fez uma regulamentação que, na verdade, ele vai ser trabalhado aí em todas as especialidades, tá? Ele regulamentou como que fica em relação à transmissão do acervo de um responsável pelo serviço para outro, né? Ou um titular que faleceu, ou um titular que renunciou à serventia por qualquer motivo, ou seja, o cartório tornou-se vago, vai transmitir isso para o interino. Ou o contrário, é um interino que estava respondendo e um titular passou no concurso e vai assumir esse serviço. Em função dessa transmissão do acervo, como que fica o acerto financeiro dessa transmissão? Porque, veja só, no Registro Civil, nós vamos ver quando estivermos falando os detalhes aqui desse provimento, nós temos alguns atos em que a gente recebe o pedido e, com isso, o requerimento do ato e, com isso, os emolumentos desse ato que vai ser praticado, mas o ato vai ser praticado depois. Então, no momento da prática do ato, é que nós temos os recolhimentos das taxas, dos impostos, e aí quem recebeu esse emolumento e eventualmente não responde mais pelo serviço antes de praticar o ato, vai ter que fazer um acerto financeiro com quem está responsável pelo serviço, vai praticar o ato, mas não vai mais receber os emolumentos, tá? Então, quem pratica o ato normalmente vai recolher os tributos e quem recebeu o requerimento, recebeu os emolumentos e também não praticou o ato. Então, tem que haver um equilíbrio aí, e é isso que trabalha o provimento 367 de 2019, que alterou o nosso 260. Então, pessoal, olha só, além desses provimentos que atualizaram o Código de Normas, como eu falei para vocês, nós ainda tivemos algumas alterações que não implicaram em alteração no Código de Normas, mas trouxeram
novidades para o registro civil em âmbito nacional, tá? Então, é muito importante que nós vejamos isso também. No slide aí tem para vocês, ó, outras questões relevantes do registro civil de pessoas naturais. Nós tivemos a Lei 13.811, que trouxe alteração em relação à idade núbil, nós vamos ver todos os detalhes. A Recomendação 36 do Conselho Nacional de Justiça, que fala sobre o divórcio impositivo, é uma novidade que veio, na verdade, foi revogado pelo CNJ, mas é muito importante que nós saibamos o que é isso e que tipo de implicação que isso vai ter, porque é o próximo passo, é muito rápido que isso ocorra, porque é uma atualização, né, que é muito mais que necessária, porque é desburocratizante, desjudicializante, e tudo isso é a nossa tendência atual. Então, pode ser que isso venha o mais breve possível, é bom que nós já tenhamos isso nas nossas aulas. E uma resposta da Corregedoria Nacional de Justiça ao Tribunal de Justiça do Ceará, essa questão é uma grande novidade que a gente está trazendo aqui, porque é uma dúvida que está ocorrendo no país inteiro, tá? Em relação à parentalidade socioafetiva, a dúvida é, essa resposta do CNJ para o Tribunal de Justiça do Ceará está dizendo que o CNJ mudou de postura em relação à multiparentalidade? Está dizendo que o CNJ está restringindo a paternidade socioafetiva aos reconhecimentos unilaterais? Como que funciona a interpretação do artigo 14 do provimento 63, daquela seção que trata do reconhecimento da parentalidade socioafetiva? Esse que é o assunto inédito que a gente está trazendo, tá? Depois de estudar todo o conteúdo, desde a consulta do cartório lá do Ceará para o Tribunal de Justiça, a resposta do Tribunal de Justiça do Ceará, a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, que foi encaminhada para o Conselho Nacional de Justiça, e aí o parecer do Conselho Nacional de Justiça com uma decisão que foi remetida de volta para o Tribunal de Justiça do Ceará. E aí nós vamos ver que conflitos ocorreram aí, e que geraram grande dúvida no país inteiro. Nós vamos desvendar esses conflitos para a gente conseguir responder na prova da maneira correta, tá bom? E aí, pessoal, entrando detalhadamente agora em cada um desses provimentos. Nós temos que o provimento 358, acompanhem comigo, por favor, no provimento 358, ou pelo menos no Código de Normas, tá? Abram o provimento 260, se vocês forem acompanhar por ele, está no artigo 437, essa primeira mudança que o 358 nos trouxe, tá? Então está no artigo 437, inciso 8º do Código de Normas. Mas é interessante que vocês façam uma leitura, nem que seja muito rápida, do conteúdo do provimento como um todo, tá? Mesmo que vocês estudem pelo Código de Normas já atualizado, aqui em Minas Gerais o Código de Normas tem assim, o formato dele, a configuração dele é fantástica para a gente estudar, sabe por quê? Quando você entra no provimento 260, digita lá na busca, provimento 260/2013, Corregedoria de Justiça de Minas Gerais, tá? É o primeiro item que nos dá de retorno dessa pesquisa. Você entra no site do Tribunal de Justiça e aí aquele documento que a gente vê é o documento oficial que está publicado lá no site do Tribunal de Justiça. E ele traz, antes de começar o texto do Código de Normas, ele traz todos os provimentos que alteraram esse Código de Normas. Não é igual todos os outros atos normativos que a gente vê, as leis no Planalto, né, nas Assembleias Legislativas, que tem só ao final da redação do respectivo artigo, que tem aí o número da lei, da norma, né, da lei, na verdade, quando é lei, que houve, que fez qualquer alteração. Em relação a esse ato normativo do Tribunal de Justiça de Minas, eles mencionaram todos os atos normativos que alteraram o Código de Normas, ou seja, os provimentos que alteraram o Código de Normas, eles são todos listados antes de começar o texto do Código de Normas, e são links. Então, desde 2013, quando entrou em vigor, até o dia que você está fazendo a consulta, todos os provimentos que alteraram o Código de Normas estarão listados ali bem no início do Código de Normas. E aí, se você tem curiosidade para saber o que cada um alterou, você clica em cima dele e já vai abrir o texto do provimento que alterou o Código de Normas. Além de ter também, dentro do texto do Código, da forma como a gente já está acostumado a ver, né? No final da redação, conteúdo alterado pelo provimento número tal, tá bem? É importante que vocês façam essa leitura,
por exemplo, estão estudando o Código de Normas em relação ao registro de imóveis, que vocês leem nesse início, né, onde estão dispostos os provimentos, leiam esse provimento, né, para saber se tem algum provimento ali que atualiza